Fala aí, rapaziada. Codo aqui, gente. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre alinhamento de tempos gráficos, principalmente sobre como que você pode fazer para poder pegar expansões no preço, tá bom? Utilizando todos os tempos gráficos em conjunto. Isso é um dos principais segredos, que não é segredo, mas é muito, muito, muito útil. Eu particularmente utilizo isso sempre. Não é uma coisa que a gente fala muito, né? Até porque, cara, tem muitos e muitos conceitos no trading. E isso é uma coisa que confunde muito a cabeça de iniciantes. Não sabe em qual ordem vem cada coisa, em qual ordem vem cada conceito, o que ele tem que aprender primeiro, o que ele pode deixar mais para o final. Existem muitos conceitos que são codependentes um do outro, né? Que dependem um do outro para funcionar. E muitas pessoas que são iniciantes não sabem nem lá dos mais básicos e já estão menos mais avançados, ou vice-versa. Gente que nunca se aprofunda de verdade por não ter uma ordem. E se você está cansado disso, se você está cansado de ficar aí patinando, trocando de estratégia, trocando de conceitos, trocando de mentor, assistindo vídeo de um, vídeo de outro, eu te convido a permanecer aqui nesse canal, a assistir os últimos vídeos e se ressoar com você, se fizer sentido com o que você opera, com o que você já sabe, cara, vai no link que está aí na descrição, no comentário fixado, tá bom? E entre em contato comigo para tirar suas dúvidas. Eu tenho também um projeto muito, muito interessante que eu estou fazendo por um preço baixíssimo, extremamente acessível. E eu recomendo você ir lá assistir para você parar de ficar por aí navegando, né, desbravando esse oceano que é o trade sozinho, cara. Isso não dá certo, tá bom? Você vai perder muito tempo da sua vida. E muito pior, né, do que perder dinheiro, muita gente fala, eu não faço mentoria, não faço isso porque eu tenho medo de perder dinheiro. Cara, é muito melhor você perder dinheiro do que você perder tempo. Porque tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Tempo é muito mais que dinheiro. Tempo é vida, tá? Então, se você perder, cara, tempo aí à toa é pior, beleza? Você já poderia, né, tá acompanhando algum conteúdo de qualidade, algum curso, fazendo alguma mentoria, e você aprofundando em um conceito, e provavelmente hoje você já estaria lucrativo, hoje você já teria resultado, mas porque lá atrás você falou para si mesmo, não, eu consigo fazer sozinho, eu consigo ganhar dinheiro sozinho, eu sou o bichão, esse mercado não é difícil. Aí você se lascou, você tá até hoje nessa luta e com esse preconceito, né, de fazer um curso, de fazer uma mentoria. Então, eu te convido a conhecer mais aprofundado aquilo que eu tenho para te dizer clicando no link aí no comentário fixado. Mas, sem mais delongas, bora lá pro conteúdo do vídeo. Bom, pessoal, primeiramente, o Time Frame Alignment, ele vem do conceito dos candlesticks, de operar candlesticks. É uma coisa já basicamente centenária, né? Há muitos e muitos anos os gráficos de candle existem, os operacionais utilizando candles existem. E o principal jeito, desde lá das antiguidades até hoje, inclusive enraizado como uma base dentro do modelo ICT, dentro dos conceitos, é o Open High Low Close, a forma como os candles se formam, né, e como a gente consegue alinhar eles de fato para a gente poder procurar os melhores cenários possíveis. Beleza? Então nessa aula você vai aprender isso. Aí na tela eu estou apresentando para vocês duas possíveis maneiras de candles se formarem. Existe uma terceira, que são os candles de consolidação. Porém, os candles de consolidação a gente não vai estar tratando aqui. A gente vai estar tratando de alinhamentos de expansão. Então a gente não vai se importar com candles de consolidação, beleza? Você precisa aprender a filtrar esses candles, né? Muito bem, então o candle de expansão é esse que você está vendo aqui na esquerda. E a característica de um candle de expansão é o corpo grande dele. Então ele tem bastante corpo, ele passa bastante tempo operando dentro, né, o volume negociado dentro do corpo dele. Então aqui a gente tem o preço abrindo aqui embaixo, colocando a sua mínima, expandindo e fechando aqui em cima. A característica dele é que ele deixa pouco pavio. Então você não espera que ele vai abrir e fazer um pavio muito grande aqui embaixo. Você espera que ele vai fazer um pavio pequeno, a médio ali, para já começar a expandir. Justamente porque ele precisa passar mais tempo negociando dentro do corpo e não aqui embaixo, não nos pavis, ok? Então, ele é um candle que expande, beleza? Né? Logicamente. Na baixa, a mesma coisa, só que ao contrário.
normalmente ele não vai ter pavio grande, tá bom? Ele vai ter pavio pequeno, justamente para ele poder passar mais tempo investindo no seu corpo, na sua expansão. E a gente tem os candles aqui da direita, que são os candles de reversão, ok? Os candles de reversão são candles que deixam pavios muito grandes e normalmente corpos pequenos, tá? Então você pode ver também muitos padrões gráficos que utilizam essas maneiras aqui, esses dois candles, né? O da esquerda seria, por exemplo, a análise técnica mais clássica, um Marubozu, e na direita ali um candle de reversão seria um martelo, um pin bar. E essas coisas elas são assim mesmo, que até quando a gente estiver mais avançado, a gente ainda vai se referir ao candle dessa maneira, certo? Justamente, pessoal, aonde é que mora a expansão aqui? No caso, um candle de reversão, ele tem uma expansão dupla. Então, o candle da esquerda, que é um candle de expansão, ele é um candle unidirecional. Já aqui na direita, o candle de reversão, ele tem duas direções. Porque ele começa primeiro tendo uma expansão de baixa, dado o exemplo aqui de um candle de alta, tá? Esse aqui. Ele nasce aqui, ele tem a sua abertura, né? E ele começa a fazer a sua expansão para baixo. E logo em sequência, ele reverte toda essa expansão para cima. Então, lá no tempo gráfico menor, se a gente observar esse candle, ele vai ser um candle que vai ter tanto order flow de baixa, vai chegar um momento que ele vai colocar essa mínima em um PD array, um key level, um ponto de suporte, chame como você quiser, e ele vai começar a reverter e vai fechar aqui em cima. E normalmente ele vai ter pavios longos, ele vai ser com corpo pequeno e pavio longo. O candle de baixa aqui, de reversão, é a mesma coisa, só que ao contrário. Primeiro a gente tem que saber disso. Aonde que nasce o nosso time frame alignment? Nasce do Power of Three, ok? O Power of Three é o que a gente vai ver agora em sequência, é um conceito básico, mas muito importante, óbvio. Bom, Power of Three, ou também conhecido como Open High Low Close, Open Low High Close, é justamente a forma como esses candles acontecem, ok? Como que negociam ali durante o tempo. Esse candle de expansão, como eu falei, ele abre, primeiramente, ele abre e vai deixar um pavio pequeno. Então, em um candle de expansão de alta, ele vai abrir aqui e ele vai deixar um pequeno pavio, ou seja, fazendo a sua mínima, e depois ele vai começar a expandir para cima rapidamente. E ele vai se formar dessa maneira, se a gente jogasse assim uma linha, né? Linear, completamente linear, ignorando aqueles balanços do mercado, né? Aquelas variações de retração e impulsão, por exemplo, né? Mas pegando assim só uma linha reta, a gente teria mais ou menos isso. Pegando uma linha reta aqui nesse cano de expansão de baixo, a gente teria isso aqui. Ele abre, coloca a sua máxima, expande, mínima e fechamento. E um candle de reversão aqui, mesma coisa, só que ele tem um pavio bem grande, né? Ele também vai fazer aqui, primeiramente, um candle de alta, ele vai abrir, colocar a sua mínima, então ele vai expandir bastante aqui para baixo. Depois ele vai reverter tudo, deixando essa mínima isolada aqui e fechando aqui próximo do seu preço de abertura. Depois aqui, esse próximo candle, ele vai abrir, candle de baixo agora, e vai colocar a sua máxima em primeiro lugar, vai lá em cima, expandir tudo para cima, depois expandir tudo para baixo, colocar a mínima e o fechamento. Muito bem, e o Time Frame Alignment, ele surge da ideia da gente pegar essas possíveis maneiras, como candles eles podem se formar, e a gente juntar tudo. Então, ou seja, a gente não vai analisar um tempo gráfico apenas, a gente vai utilizar um conjunto de tempos gráficos, entendendo que os tempos gráficos menores compõem os tempos gráficos maiores, e que os tempos gráficos maiores meio que são as mães do tempo gráfico menor, mandam nos tempos gráficos menores. Mas é tudo um conceito de fractalidade, tá bom? Ou seja, um tempo gráfico menor ali. Se a gente tem uma expansão no tempo gráfico menor, por exemplo, lá no tempo gráfico maior, no diário, a gente pode ter uma reversão, um candle de reversão, que lá nos 5 minutos é um monte de candle subindo, certo? Isso é o time frame alignment, a gente alinhar isso. Eu vou mostrar para vocês no gráfico, ok? E surge da ideia de a gente pegar os tempos gráficos principais aqui e todos eles estiverem apontando para a mesma direção, tá? Mas eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora, que vai explicar melhor isso para vocês, tá? É o seguinte, imagine que você está fazendo o seguinte time frame alignment. Você tem aqui um key level, já um key level, né? PG array, resistência, chame como você quiser ali no diário. E a gente atingiu esse nível de resistência, tá bom? A gente, então, tá trabalhando num candle que, por enquanto, é de expansão de alta, mas, por a gente estar, digamos assim, que a gente esteja numa tendência de baixa, que a gente chegou num ponto de resistência muito forte ali nesse diário,
que a gente pode esperar? A gente pode esperar que ele retrai tudo aqui para baixo. Então ele vai abrir aqui, certo? A gente pode esperar que ele suba e aí ele desça tudo para cá e feche, por exemplo, um candle de reversão, aquele candle pequeno. Então, enquanto ele está aqui em cima batendo nesse aqui level, faz sentido a gente imaginar que ele vai descer, justamente trabalhando na reversão dele para ele se tornar um candle de reversão. Aqui mora, na verdade, uma coisa extremamente importante que muitas pessoas entendem errado, cara. Não é só sobre você alinhar os tempos gráficos ou você saber as tendências dos PG Arrays, certo? Você tem que saber mais ou menos para onde o preço está indo. Qual a tendência do tempo gráfico maior, quais são os níveis-chave que ele pode interagir durante esse dia, e você já tem uma expectativa do que aquele candle diário vai fazer. Esse é o nosso famoso Daily Bias. Esse é o Daily Bias. Se você não sabe ver o Daily Bias, eu recomendo você assistir vídeos anteriores no canal, onde eu falo sobre o Daily Bias. E também tem lá dentro do meu curso, também completamente destrinchando o Daily Bias. Para você nunca mais errar um Daily Bias na sua vida. Utilizando esse mesmo princípio aqui, esses mesmos conceitos, tá bom? Só que lá dentro do curso você tem tudo alinhado, tudo bonitinho, né, em ordem. Então, esse candle diário ali, fazendo essa movimentação de reversão, ou seja, para deixar esse pavio grandão, numa hora ele pode estar assim, olha só, formando um topo. E aqui está em perspectiva, né? Tá direitinho aqui. Tá a máxima aqui, todas alinhadas, né? O fechamento aqui também, tá bom? Só para deixar claro para vocês no desenho. Beleza? Então, ele chega aqui no diário e ele está colocando um topo, ou seja, no diário está colocando esse topo, né? E numa hora ele está chegando aqui e colocando um topo também. Então ele fez esse candle de rejeição aqui, que é um candle de reversão, né? Que quando está em um topo, isso aqui sendo um martelo, basicamente, chame como você quiser, um pin bar de baixa, ele está indicando uma formação de um topo, um intermediate term high, para quem é um pouco mais avançado aí nos conceitos. Está fechando dentro do pavio do anterior aqui, ou seja, está rejeitando uma máxima, está indicando a possível queda. Beleza? A gente sabe que esse próprio candle aqui, ele não vai expandir muito, ele tem um pavio muito grande. Aí abre esse terceiro candle aqui, esse candle 3 que a gente chama. E esse candle 3 aqui, ele faz o quê? Deixa o pavio aqui e começa a expandir, olha só. Ele não expande muito, mas ele fecha assim, ó. Tá vendo? Ele fecha assim. Então, o candle diário tá numa possível momento de reversão. Aí você desce por uma hora, você vê que uma hora tá formando um topo, possivelmente iniciando a movimentação de expansão também, a partir do momento que ele colocou esse tipo de formação aqui. E aí você vai para o M15, para o tempo gráfico de 15 minutos, e você repara a seguinte formação também dele, tá basicamente formando um topo também. Quando você tem todos esses tempos gráficos alinhados, então todos eles apontando para a mesma direção, você tem um time frame alignment, você tem os tempos gráficos alinhados. Só que isso também vai chegar a vários momentos no dia que você vai ter lá, por exemplo, você pode acompanhar um segundo monitor, igual eu faço, com 4 tempos gráficos, e vai chegar um momento no dia que você vai ver todos eles apontando para a mesma direção. Só que mesmo assim o preço não indo para aquela direção. Isso porque o time frame alignment ele vem depois do daily bias. Ele vem depois de outras coisas de análise que você já fez. Então, todo o candle diário ali, toda a movimentação diária, ela já é predestinada, basicamente. Você tem que saber aonde que você quer mirar naquele dia, naquele movimento. Perfeito? E isso pode ser com outros time frame alignments também, ok? Você pode ter, por exemplo, eu quero ter o bias semanal, eu quero operar a expansão semanal, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Cara, aí você vai ter outros conceitos que vão te ajudar a chegar nesse time frame alignment. Por exemplo, o Weekly Profile com o Daily Profile. É a principal coisa que eu faço para operar o Weekly Range, o range semanal. A expansão semanal. Onde surgem oportunidades assim, muito, muito excelentes. Ok? Mas isso, né, dependendo do tempo gráfico. Tem gente que quer operar o H1, por exemplo. Então, para o cara operar a formação no candle de H1, ele vai utilizar outros conceitos ali. Ou tem outros que são do candle de H4, né? Depende do Power of Tree, do candle que você está escolhendo. E todos eles têm o seu alinhamento. Nesse caso eu estou fazendo do diário, né? Como sendo um tempo gráfico maior. Mas pode ser do H1 também. Aí você utiliza, substitui, né? Coloca o H1 aqui na esquerda, como se fosse o diário. Coloca o M5 aqui, como se fosse o M15, como se fosse o H1. E o M5 como se fosse o M15 daqui. E aí você faz esse mesmo alinhamento, certo? Com seus outros conceitos, óbvio, né? Para você já ter uma expectativa de para onde aquele candle de H1 vai. Então, nesse caso aqui, com o alinhamento do diário, eu gosto de fazer assim, daily H1 a M15.
M15 barra M5, também gosto de olhar o M5 junto, beleza? E aqui a gente pode ver ele fazendo o sweep desse topo, capturando aqui, deixando essa máxima bem isolada, né, um martelinho, e começando a rejeitar esse ponto, e aí ele quebra então esse último fundo, justamente fazendo o que é um change in state of delivery aqui, ok? E aí, a partir daqui ele pode começar a expandir, ok? Então eu vou lá no tempo para os 15 minutos e eu vou ver, opa, ele pode começar a expandir. Então, ou seja, eu fui no H1 e eu vi que ele pode começar a retrair, deixar aquele paviozão, fazer um candle de reversão. Eu fui no H1 e vi que ele está formando um topo, formando uma máxima, então ele pode começar a descer, a expandir para baixo. Show de bola. E fui lá no M15 e vi que ele também está deixando um topo, em termos de term high ali, tá deixando um candle de rejeição em cima, tá começando a romper suportes ali, a quebrar mínimas, né, fazer change state of deliveries. Opa, ele pode começar a expandir para baixo também. Então, olha só, os 3 tempos gráficos que eu escolhi, os 3 estão apontando em uma direção só. É exatamente o que eu mostrei para vocês nessa imagem aqui. Você não precisa usar todos esses tempos gráficos. E você pode usar outros também. Você pode usar o M15, o M30, o H1, o H2, H4, H6, H7, diário, semanal, mensal. Vai depender do seu estilo de trade. Do seu modelo, né? Certo, pessoal? Então, isso aqui é o Time Frame Alignment. Isso é você ter os tempos chaves alinhados. Agora eu vou comentar com vocês sobre a Daily Quarter SSMT, a Daily Quarter Sequential SMT, ok? E por que eu vou falar disso? Porque como eu estou me especificando que é o Daily Bias ao viés diário, pegar um candle diário de expansão, eu acho interessante a utilização da SSMT no Daily Quarter, beleza? Porque ela indica pra gente, cara, muito lindamente, tá, essa formação. Então vamos lá. Se você não sabe o que é SSMT, eu vou te explicar agora. Bom, pessoal, primeiramente, a SSMT é um conceito da Quarterly Theory, ok? Que surge basicamente quando você tem os quarters, você separa em 4, ok? Então você separa em 4 ciclos, digamos assim. Cada um, né, tem período de tempo, tem um período de tempo. Aqui eu estou me referindo aos daily quarters. Eu vou ensinar vocês lá no TradingView a colocar isso também, caso vocês queiram. Então, a gente tem aí um daily quarter, né? Um dia, basicamente. Ok? O primeiro quarter, o segundo quarter, o terceiro quarter e o quarto quarter. Beleza? A SSMT, ela é uma SMT. Então, vocês sabem o que é uma SMT, né? Quando um ativo manipula um ponto e o outro não. Nesse caso, estou me referindo a uma mínima. E por que eu estou me referindo a uma mínima? Já é, então, subentendido que eu quero ver esse dia subir. Eu já tenho um bias desse dia subir, tem um John Liquidity, né, que é um alvo lá em cima, ali que eu olhei pelo diário, olhei pelos tempos gráficos maiores, e então eu desci para esse tempo gráfico menor aí, é como se eu estivesse representando 15 minutos aí, tá bom, nessa imagem, e eu tenho uma SMT entre 2 quarters do dia. Então eu tenho um quarter vermelho e eu tenho um quarter verde, eu faço uma SMT entre esses 2 quarters, e isso é chamado de SSMT, que é a gente unir os quarters com a SMT. E vai ser sempre a mínima ou a máxima de um quarter, tá bom? Você nunca vai pegar uma SMT, por exemplo. Imagina que a SMT acontecesse com esse fundinho aqui. A gente não ia considerar, justamente porque aí não seria uma SSMT. A SSMT ela acontece com o fundo máximo ou com o topo máximo de um quarter, tá bom? Então por isso a gente sempre tem que estar ligado lá nas correlações dos ativos que a gente está operando, da maneira que eu ensino para vocês. E isso aqui, né, seria uma SSMT e aqui um Change State of Delivery. E aqui embaixo, né, deixa eu voltar aqui. Aqui embaixo, basicamente, quando a gente começar a subir aqui, então, sabendo disso tudo, quando a gente olhar lá os tempos gráficos maiores, a gente vai ver eles alinhando, né? A gente quer ver esse alinhamento acontecendo aqui embaixo. Ou quando ele romper aqui, por exemplo, né? Então a gente pode esperar um candle de um tempo gráfico maior fechar acima dessa região aqui. E aí ele fechando, a gente vai lá no H1, no H4, no H6 no diário, e a gente vai encaixando isso que eu expliquei para vocês, de candle de reversão e de expansão. E aí vai estar tudo alinhado. Ali a gente pode, ó, operar. Né? Sai pegando a operação, entendeu? E quando estiver desalinhado, né, a gente não pega, entende? A gente tem que esperar alinhar com o modelo de execução, né? Seria essa narrativa que eu estou mostrando para vocês, com um tempo gráfico maior, diário, H4, enfim. E aí é o mesmo exemplo, só que para baixo agora, aonde a gente tem uma SSMT se dando ali entre os quarters, entre a máxima do quarter vermelho e a máxima do quarter verde.
né? Eu tinha esse TFV acontecendo ali. Beleza? Se você conhece mais aprofundado, a gente tem o MicroStrategy Shift aqui também. E tem Fair Value Gaps aqui. E aí o preço ele despenca a partir daqui. Perfeito? Utilizando essa SSMT. Bom, como eu falo sempre, esse aqui não é o tipo de coisa que eu fico olhando todos os dias, porém é uma coisa que funciona muito bem, tá bom? É uma coisa que funciona muito, muito bem. A teoria dos quartas, ela é meio polêmica e também não é nem tanto discutida assim no Brasil, mas ela é excelente, ela funciona. Ela funciona. Ok? É só você saber utilizar, né? Não tem alguma coisa que você vai chegar assim e poder bater o martelo e falar, nossa, isso aqui é a perfeição, isso aqui é o 1000%, porque tudo uma hora vai falhar, tudo bem? Mas você pode ter certeza que todas as coisas que eu passo aqui para vocês, principalmente de maneira pública aqui, que eu sei que eu tenho que assumir uma responsabilidade de estar passando um conteúdo de verdade, de qualidade, coisa rara hoje no Brasil, né? As pessoas assumirem responsabilidade sobre o que elas fazem na internet. Eu assumo essa responsabilidade, bato no peito e falo que isso aqui é uma coisa que eu testei antes, que eu coloquei em prática e agora eu estou trazendo para vocês, para ensinar vocês, para instruir vocês com aquilo que funcionou. Não só para mim, como funciona para muitas pessoas, assim como eu fui lá e vi na prática funcionar. Então, eu recomendo que vocês coloquem isso aqui em teste, primeiramente, numa conta uma conta demonstrativa, antes de vocês irem para suas contas de mesa proprietária, tá bom? Uma conta demonstrativa. E caso vocês se acostumem, gostem dos conceitos, aí sim vocês praticam isso nas suas evaluations, nos seus testes de mesa proprietária, tá bom? Então, muito bem. Vamos lá para o gráfico agora, que eu vou mostrar isso para vocês melhor. Beleza, pessoal. Tô aqui no meio agora, pequenininho, para não tirar a atenção do gráfico. Eu já tô aqui no TradingView, porque eu quero passar para vocês, então, quais são os scripts que a gente vai estar utilizando, beleza? Vocês vão vir na aba de vocês de indicadores, então vocês vão clicar aí para abrir os indicadores, tá bom? E vocês vão digitar ICT HTF Candles. É isso aqui, ó, ICT, High Time Frame Candles. Tá legal? Muito bem, então digitando isso aqui, vocês vão ter o ICT High Time Frame Candles pelo FAD. É esse aqui mesmo que vocês vão favoritar e vocês vão clicar para adicionar no gráfico de vocês, tá bom? Ele já vai vir aqui, o meu já está configurado por padrão, mas você pode configurar da maneira que te agrade melhor em relação às cores, ok? Mas aqui nas configurações eu gosto de estar observando o tempo gráfico diário, H4 e H1. Nesse caso, eu vou adicionar também os 6 horas, tá? Eu vou estar fazendo o seguinte, vou estar deixando só 2 aqui, colocando o diário, e aqui no lugar do diário eu vou colocar os 6 horas também. Beleza? Eu quero mais do que 2, tá? 4 candles de 6 horas. Perfeito, pessoal. Então, aqui na tela agora eu tenho o H1, aqui do ladinho eu já tenho o H4, aqui o H6 e aqui o diário. Então, isso aqui ajuda muito a gente a estar fazendo time frame alignment, a gente alinhar ali os tempos gráficos, ok? E a gente vai querer também pegar a Quarterly Theory. A Quarterly Theory. Tá, mas a Quarterly Theory já vou falar para vocês. Antes, deixa eu só dar essa passada aqui nos High Time Frame Candles e no Time Frame Alignment. Perfeito, então eu estou aqui no tempo gráfico diário da tríade do óleo. Eu tenho então o óleo, a gasolina e o heating oil para o de aquecimento. Eu estou aqui no tempo gráfico diário para mostrar para vocês o price action de hoje, que foi esse price action de expansão aqui. Esse aqui é o candle diário, já fechou, né? Basicamente. Mas esse aqui foi ele. Como vocês podem ver, as características dos candles que eu falei para vocês. Candle de reversão, pavio grande, corpo pequeno. Candle de expansão, corpo grande, pavio pequeno. Se vocês abrirem o gráfico diário de vocês, ou qualquer tempo gráfico, e vocês observarem isso, vocês vão ver que é exatamente assim que o preço age. Então, muito bem. A gente, então, fez o seguinte nesses 3 tempos gráficos, tá bom? Nesses 3 tempos gráficos, nesses 3 ativos. Aqui no CL, o ativo do óleo padrão, petróleo, né? A gente estava vindo em um order block, bem nesse nível de preço aqui. E a gente viu no nível redondo de 64, que é o nível de suporte e resistência, né? Eu vou marcar isso simplesmente para poder abranger mais técnicas, ok? Porque muitas técnicas vão apontar lugares diferentes para abranger mais técnicas utilizando aqui esse nível. Mas isso aqui é um order block, né? Esse candle aqui. Beleza? E a gente veio fazendo mais ou menos uma formação de máxima aqui.
Se a gente vê aqui pelo RB a gasolina, a gente também está vindo em um ponto meio de número redondo aqui. Só vou utilizar isso somente para abranger mais, que inclusive é essa máximazinha aqui, que o preço fez um sweep, né, e falhou em romper esse topo, um falso rompimento, do 2.0100 aqui, tá legal? Que é um topinho anterior aqui, inclusive, como você pode ver, formando tipo ombro, cabeça, ombro, um intermediate term high, um long term high, chame como você quiser, ok? E aqui no Heating Oil, ele estava justamente vindo, a gente tem esse volume balance aqui, que não é muito meu volume balance, e a gente teve essa fair value gap aqui, que vai ser o que eu vou considerar a fair value gap de baixo. Então a gente tinha o ativo chegando em um pitch array, aonde ele poderia começar a expandir, beleza? Expandir em direção aos fundos aqui. Então com isso eu vou diminuir o tempo gráfico, já esperando, já sabendo, ok? Preste atenção, já sabendo que eu quero que esse candle diário expanda. Esse é o primeiro passo. Identificando aonde que eu tô nele, o que eu tô fazendo. E aí eu vou descer o tempo gráfico para a gente poder ver todos os outros tempos gráficos aqui alinhando, tá bom? Bem, pessoal, então voltando para cá, para a abertura do dia, por meio da ferramenta de replay, a gente consegue perceber o mercado então chegando lá no nosso nível-chave, que a gente marcou, que a gente antecipou, e ele está formando uma máxima aqui no H1. Lembra que eu falei para vocês disso? A gente já está imaginando então que esse preço vai expandir para baixo, e aqui no H1 ele está formando essa máxima. Tudo bem, essa máxima, no caso, está no dia anterior, então eu não vou considerar ela. A gente abre a partir daqui, 6 da tarde, do horário de Nova York. A primeira coisa, então, que a gente faz quando a gente abre é romper para baixo o próprio candle de alta, que foi da abertura, e esse aqui, que começou a servir como resistência, a oferecer premium. Um order block, né, de continuidade, também conhecido como fair value order block para muita gente. Aí a gente começou a apontar para baixo. Se eu colocar aqui os high time frame candles, pessoal, vocês vão ver que a gente vai ter grande parte dos candles, porque como acabou de abrir, né, o candle diário, todos os tempos gráficos menores vão estar apontando para baixo também. Perfeito, então, senhores. Observem aqui, diário, 6 horas, H4, eles estão todos apontando para baixo, basicamente. Esse candle aqui de 6 horas é o que a gente abriu o dia de hoje, esse candle aqui do H4 foi o que a gente abriu o dia de hoje. Estão todos apontando para baixo, inclusive 1 hora também está apontando para baixo. Esse é um alinhamento interessante. Porém, eu ainda vou ficar esperando uma retração, eu vou ficar esperando acontecer alguma coisa, porque ele ainda não fez nada demais, né? Ele nem colocou um pavio de máxima ainda, né? Eu vou ficar esperando ele mostrar algum sinal dentro de alguma kill zone de preferência. Olha, ele foi indo e conforme ele foi indo aqui, ele abriu um novo candle ali de 6 horas, ó, apontando para baixo. 4 horas apontando para baixo, 1 hora apontando para baixo. Agora que a gente já começou a retrair, a reverter. Porém, pessoal, lembram do que eu falei para vocês? A gente quer ver esses candles basicamente segurando, né, para baixo, porque a gente tem o viés baixo, a gente tem já um liquidity mais abaixo. Quando você for passar os candles aqui, você vai ver que isso aqui é simplesmente um movimento de retração. Um movimento aonde agora eu estou fazendo o quê? Eu estou abrindo esse candle de H4 aqui, e eu estou, abrindo ele e colocando a máxima dele para poder expandir para baixo. Essa é a sacada que é mais difícil de ter dentro do Candle Alignment. Isso aqui é simplesmente um movimento de retração. Você pode ver, a gente coloca a máxima aqui, fazendo Open High desse candle de H4 e desse candle de 6 horas e continuando a expansão. Então, pessoal, isso se chama Protraction, tá? Protraction. É quando a gente faz essa retraçãozinha, sabe? A gente está indo em uma direção, a gente começa a retrair, porém a gente não vai reverter ali. A gente só vai retrair um pouco, fazer um movimento de retração, para a gente poder continuar expandindo logo em sequência. Legal, que é o que acontece. Aí aqui, como você pode ver, todos os candles eles se alinham de novo. Inclusive, o H1 se alinha aqui, fazendo uma rejeição nesse order block. Perdão, apertei errado. E o negócio, né? Coloquei relative hours, perdão. Aqui, colocando essa inverse fair value gap aqui também, sendo respeitada basicamente. Então aqui nesse ponto, se eu olho para todos os tempos gráficos, eu vejo que todos os tempos gráficos estão apontando para baixo. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar
fazer uma operação vendedora. Então aí a gente pode ir lá, apertar o botão de sell para pegar essa expansão. Então só de exemplo aqui para vocês, eu vou executar como se eu tivesse executado uma operação assim, olha só, mirando no fundo aqui, mirando no 2 para 1, né? Mais ou menos mirando nesses fundos aqui. O que teria acontecido? Acompanhe os tempos gráficos maiores ali. Olha só, todos apontando para baixo. Todos apontando para baixo. E eles vão, ó. Aqui a gente teve uma notícia saindo, né? Um evento econômico. Mas eles continuam apontando para baixo. E apontando para baixo. E apontando para baixo. E eu já tinha essa expectativa do candle diário de descer. Beleza? Então isso aqui foi um alinhamento mais direto. O dia começou já apontando para baixo e ele foi embora apontando para baixo. Vai ter dias, por exemplo, que o candle vai para cima, vai para baixo, fica lateral e aí depois ele realinha, tá? Então realinhamento de tempo gráfico também existe, ok? Que é justamente quando a gente está então meio lateral, meio consolidado ali, mas a gente ainda tem que fazer uma expansão, nem que seja uma expansão que depois vai retrair, tá? Isso acontece muito. E daí a gente vai operar em movimentos que não vão ser assim, ó, unidirecionais. Vão ser movimentos, por exemplo, como esses daqui, ó. Quando a gente está aqui embaixo, por exemplo, ó, imagina quando a gente fecha esse candle aqui, todos os tempos gráficos começam a alinhar para cima. A gente vai e opera comprado. Aí a gente chega no nosso alvo aqui. E depois o candle retrai tudo. Tipo, a gente não tá errado em operar essa compra aqui, ok? Por mais que depois ele voltou tudo. Então ele foi, a gente operou uma parte, né, no caso a parte da expansão de um candle de reversão. E não tem problema nenhum, tá errado. Inclusive, vamos voltar aqui pra gente checar isso, né? Olha só. A gente volta aqui para checar isso. Vocês vão ver aqui. Enquanto a gente estava aqui embaixo, então, melhor, vou até voltar mais um pouco. Quando a gente estava aqui embaixo, então, dependendo da análise, né, que eu estava fazendo aqui por esse tempo gráfico, a gente estava meio que alinhado para subir. A gente estava alinhado para poder vir buscar essas máximas aqui. Esse candle aqui, ele está fazendo simplesmente a protraction, certo? A fase em que ele deixa a máxima lá, mas ele retrai para depois continuar expandindo. Isso acontece muito, tá? O tempo todo. Então aqui embaixo, eu poderia estar procurando por compras. No alinhamento, tá tudo apontando para cima ali, como você pode ver. E aí sim, ele foi, expandiu até lá onde ele tinha que chegar. Aí quando ele chegou lá no alvo dele, aí sim, olha só o que aconteceu. Ele começou a retrair. Agora aqui, fazendo esse tipo de alinhamento, esse tipo de movimentação que ele está fazendo aí, ele está começando a fazer aquela retração que a gente pode esperar, né? Que ele vai voltar um pouco aqui, fazer a máxima para depois fazer o seu fechamento, né? No Power of Three, no Open High Low Close, como eu mostrei para vocês. E aí ele pode dar essa pequena retraída aí, igual ele deu aqui, tá vendo? Olha só. Por um momento, quando fechou esse candle aqui das 11 da manhã, aqui a gente estava com todos alinhados para poder descer. Tá? Quando você viu aqui, quando fechou esse candle das 11 da manhã, abriu às 12, a gente tinha tanto candle das 6, de 6 horas, quanto de 4 horas, quanto diário, basicamente apontando para baixo. Então ele dá essa pequena movimentação de baixa aí, tá vendo? Logo em sequência aqui na frente ele já abre um próximo candle diário e aí ele reinicia. Aí aqui ele já começa a fazer outra coisa, outra parada, entendeu? Ele tá alinhado tudo para cima aí, como você pode ver, ó. Aí ele acaba subindo, tá vendo? Né, o candle diário ali. Depois a linha meio que para baixo, depois a linha para cima, tá? Isso você não vai chegar assim vendado para sair operando, né? Ah, fez isso, eu vou comprar. Alinhou, vou vender, vou comprar, não. Sempre seguindo ali o seu downward e o seu bias. Bom, agora se referindo então aos ciclos que eu falei para vocês, né, da Quarterly Theory, você vai procurar então na sua aba de indicadores DAYE, D-A-Y-E, e você vai ter esse aqui pelo 2 degrees, que é o DAYE Quarterly Theory. Você vai adicionar no gráfico. A configuração dele que a gente quer utilizar é o Daily Quarters. Então a gente vai tirar o Weekly Quarters e o 9-minute Cycles. E a gente vai ficar com o Daily Quarters, tá bom? A gente fazer esse alinhamento, certo? E a gente vai procurar esse SMT que pode indicar pra gente essa reversão. Então, a gente tem esse candle aqui das 8 da manhã, beleza? Imagina que a gente então já tá mirando aqui em cima, a gente já tá mirando aqui em cima, a gente já tem motivos anteriores para estar mirando lá em cima, é óbvio,
O mercado ele sempre vai funcionar assim, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tem que ter motivos, a gente tem bias, seja lá por aí. Eu já falo isso, eu tô falando isso direto. E aí a gente vai olhar os outros ativos aqui. Vocês vão ver que a gente tem o ciclo vermelhinho, o ciclo verdinho. Isso pode acontecer entre qualquer um desses ciclos, tá bom? Não precisa ser exclusivamente entre o verde e o vermelho. Mas aqui a gente pode ver que a mínima do ciclo vermelho foi capturada nos dois ativos aqui atrás. Então, tanto no Yes quanto no NQ, ela foi capturada. Já no IAM, ela não foi capturada. Percebem que isso aqui é uma SMT? Mas não uma SMT como uma sequência SMT dentro de um ciclo diário. Esse ciclo diário é justamente períodos de tempo específicos para a gente fazer o delivery diário, para a gente fazer a entrega de preço diário. Então, ter uma SMT entre esses ciclos é muito interessante, muito relevante. Então, quando esse candle aqui ele se forma apontando tudo para cima, a gente pode checar os outros tempos gráficos aqui. Vocês vão ver o 4 horas apontando para cima, o 6 horas apontando para cima, o diário fazendo um candle de expansão aqui, que pode ter os seus alvos lá para cima também. Como você pode ver, deixando rejeição embaixo, expandindo, né? O candle de 6 horas abriu, colocou a sua mínima, agora está expandindo. O candle de H4 colocou a sua mínima, agora está expandindo. A gente está alinhando tudo no Power of 3, no Open Low High Close. E a gente tem essa sequência SMT. Aí aqui, o preço ele expande muito, vai embora. Isso aqui inclusive foi hoje também. Tudo bem? Só para mostrar para vocês que essas coisas acontecem direto. Direto. Todos os três foram embora para cima, expandindo pra caramba. Somente por causa disso. Beleza? Toda essa liquidez que a gente teve aqui em cima foi capturada, tá vendo? Isso aqui, inclusive, é all-time highs. É a máxima histórica dos ativos, tá? E usando o que eu mostrei para vocês, o preço foi até essa all-time highs. Tá bom, pessoal? Então não tem como eu passar tudo em uma aula, né? E não tem como eu colocar isso na cabeça de vocês em uma aula. Mas espero que tenha sido útil e tenha sido agradável. Então, até a próxima, pessoal. Valeu, falou e fui. Link na descrição, comentário fixado. Falou.